Abra sua Bíblia, você que tem a palavra de Deus. Esta noite é noite de bênção, é noite de vitória, é noite de curas, é noite de prosperidade, mas acima de tudo é noite de salvação. Quem crê nisto diz amém. Mateus capítulo 11, versículo 28. 11, 28 de Mateus. Ouvintes, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja sempre presente em vossos corações. Vamos à leitura da palavra de Deus. 3 versículos, versículo 28, 29 e 30. Mateus 11, versículo 28, 29 e 30, diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Leia comigo junto, todo mundo lendo junto, vamos lá. 1, 2, 3 já. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai querido, Deus altíssimo, Deus soberano, Deus de misericórdia, fala conosco através da sua santa palavra. Tua palavra é santa, Deus, é fiel, é verdadeira e é digna da nossa aceitação. Cobre-nos com teu manto sagrado, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Toma o seu assento por alguns minutos, em nome do Senhor Jesus. Desocupem as suas mãos, batam palmas e glorifiquem a Jesus. Mais forte. Ainda, meus irmãos, está fraco ainda. Glorifique ao Senhor, louve a Deus. Oh, bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Irmãos, prestem bastante atenção na meditação desta simples palavra que eu quero trazer esta noite, sobre este convite tão especial de Jesus. Todos nós sabemos que o primeiro versículo que nós lemos, de 11 de Mateus, trata-se de um convite. E este convite não é feito por Paulo, nem por João, nem por Pedro, nem por nenhum dos apóstolos, nem por nenhum dos discípulos de Jesus. Este convite não é feito por nenhum patriarca, nenhum profeta, nenhum homem. Este convite é feito por Jesus Cristo. Eu quero que você entenda que este convite é universal. Significa dizer que este convite é para todos, sem distinção de pessoas. Pois o convite de Deus para a salvação é para todos. Todos nós sabemos que os judeus ocuparam lugares proeminentes no plano divino para a salvação. Mas eles rejeitaram a salvação e levaram Jesus Cristo à morte, e morte de cruz. Se você examinar
a parábola das bodas narrada por Jesus, você vai entender isto. Os judeus ocuparam lugares proeminentes no plano divino para a salvação, mas depois que eles rejeitaram a salvação chegou a nós que somos gentios. O profeta Isaías, já na inspiração de Deus, no capítulo 55, cerca de 732 anos antes de Cristo, o profeta Isaías, já inspirado pelo Espírito de Deus, já profetizava a respeito deste convite para a salvação e dizia: eis que todo povo é convidado a procurar a salvação do Senhor. Na sequência, disse Deus através do ministério do profeta Isaías: ó vós que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Vinho e leite por quê? Porque eram os produtos de maior valor naquela época, queridos. E o Senhor Jesus Cristo, exercendo o seu ministério público, no versículo 28 do capítulo 11 de Mateus, ele disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Jesus faz um convite, ele continua convidando, ele disse: vinde a mim, vinde a mim. Meus amados irmãos, dentro destes 3 versículos que nós lemos, versículo 28, 29 e 30 de 11 de Mateus, eu tenho aqui 5 tópicos importantes, e eu quero falar sobre esses 5 tópicos de muita importância, mas com muita simplicidade. Examinando esses 3 versículos, você descobre 5 coisas importantíssimas. Primeiro, há algo para fazer. Diga isto comigo: há algo para fazer. Diga outra vez: há algo para fazer. Fazer o que? Vir a Jesus. Jesus disse: vinde a mim, vinde a mim. Olha aqui, irmãos, eu glorifico a Deus pela presença de você aqui esta noite. Eu glorifico a Deus pela presença das irmãs aqui esta noite. Eu glorifico a Deus pela presença dos irmãos aqui esta noite. Eu glorifico a Deus pela presença de Jesus Cristo, que fez o convite aqui esta noite. Há algo para fazer. Primeiro, vir a Jesus. Meus amados, vir a Jesus é algo muito fácil de fazer. Se aproximar de Jesus é muito fácil. Algumas coisas nos levam à aproximação de Jesus. Muitas vezes a pessoa se aproxima de Jesus por curiosidade. Outras vezes a pessoa se aproxima de Jesus, vem a Jesus, procura Jesus por admiração. Às vezes admira um pregador. Outras vezes a pessoa vem a Jesus, procura Jesus, se aproxima de Jesus por uma grande necessidade. Uma grande necessidade leva muitas pessoas a se aproximar de Jesus, a vir a Jesus. Outras vezes pessoas procuram Jesus, vêm a Jesus por causa de uma enfermidade. E às vezes primeiro vai ao médico, vai ao curador, vai ao benzedor, e quando todos os recursos humanos falham, aí a pessoa diz: agora é só Deus, e procura Jesus por causa de uma enfermidade. Outras pessoas vêm a Jesus por causa de um problema financeiro. Outras pessoas vêm a Jesus por causa de um problema conjugal. Outras pessoas vêm a Jesus por causa de um problema sentimental, profissional, espiritual e etc. Há muitos motivos que nos traz até a presença de Jesus. Eu não sei qual é o motivo que lhe trouxe aqui esta noite,
Talvez você veio aqui e veio até a presença de Jesus, porque quando estamos na igreja, estamos procurando Jesus. É claro, ninguém veio aqui buscar o pregador, ninguém veio aqui para receber alguma coisa do pregador, porque o pregador recebe também de Jesus. Eu não sei qual é o motivo que te trouxe aqui. Talvez você veio por curiosidade, talvez você veio aqui por admiração, porque admira o que acontece, admira os milagres, admira certas coisas que acontecem na igreja. Talvez você veio aqui esta noite por causa de uma grande necessidade, talvez por causa de uma doença, talvez você veio aqui esta noite devido a um problema financeiro, um problema sentimental, um problema profissional, um problema conjugal e etc. Não me interessa muito o motivo que te trouxe aqui esta noite. O interessante é que aquele que fez o convite, ele está presente aqui para abençoar você, para te dar a vitória. Ele está aqui. Aleluia, glória a Deus. Ele está aqui. Ele fez o convite e ele está aqui. Ele disse: vinde a mim, e você veio a ele, não é? Por isso eu estou dizendo, não importa o motivo que te trouxe aqui, o importante é que você veio a Jesus. O importante é que você está aqui, se aproximou de Jesus. E o importante é que ele que fez o convite está presente aqui. E eu quero dizer algo para vocês, acredite se quiser, Jesus está aqui, pronto para lhe atender, pronto para te servir, pronto para lhe abençoar. Tenha fé e acredite. Aleluia, glória a Deus. Agora veja bem, primeiro tópico: há algo para fazer. O que? Repete, o que? Há algo para fazer o que? Vir a Jesus. Há algo para fazer o que? Vir a Jesus. Agora, depois que você vem a Jesus, aí eu entro no segundo tópico desta mensagem: há algo para tomar. Há algo para tomar. Tomar o que? O jugo de Jesus. Ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ele disse o que? Tomai sobre vós o meu jugo. Não ficou só em vir. Primeiro, há algo para fazer, vir a Jesus. Segundo, há algo para tomar, o que? O jugo de Jesus. Depois que você vem a Jesus, aí ele diz: espera aí, filho, agora você veio, agora há algo para tomar. Tomar o que, Jesus? O meu jugo. Eu quero que você tome o meu jugo. Agora você pergunta: pastor, o que significa tomar o jugo de Jesus? Jugo significa submissão e obediência. Repete comigo: submissão e obediência. Outra vez, submissão e obediência. Queridos, quem vem a Jesus deve tomar o jugo de Jesus, deve reconhecer que é necessário, há uma grande necessidade de você ser submisso, de você ser obediente à palavra de Jesus, às ordens de Jesus, os mandamentos de Jesus. Há necessidade disso. Olha aqui, há pessoas que vêm, há pessoas que aceitam o primeiro tópico: há algo para fazer, vir a Jesus. Aí você faz: eu vou na igreja, eu vou buscar, eu vou orar, eu vou suplicar e tal. Mas quando chega no segundo tópico, há algo para tomar. Tomar o que? O jugo de Jesus. Tem que ser submisso e obediente. Aí começa a escorregar fora. Não, aí não. Aí não. Aí começa a escorregar fora, porque para ser submisso e obediente a Jesus, queridos, tem que negar a sua própria vontade. Quantas vezes, muitas vezes, para fazermos a vontade de Deus, nós precisamos deixar de fazer a nossa própria vontade, porque muitas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade não coincide com a vontade de Deus. Queridos, há coisas que nós queremos fazer que satisfaz o nosso ego, que satisfaz os desejos da nossa carne, mas não satisfazem a vontade de Deus.
E se nós queremos ser submissos e obedientes a Jesus, nós vamos deixar de algumas coisas que consideramos até importante para alimentar o nosso ego, para alimentar os desejos da nossa carne. Vamos deixar para lá e vamos falar: não, isso vai satisfazer somente o meu ego, vai satisfazer somente os desejos da minha carne, mas vai aborrecer a vontade de Deus. Eu vou deixar isso para lá e vou ser submisso e obediente ao meu Jesus. Oh, aleluia, glorifique a Ele. Glória a Deus, aleluia. Terceiro tópico: há algo para aprender. Aprender o que? A ser humilde. Depois Jesus disse assim: aprendei de mim que sou o quê? Aprendei de mim que sou o quê? Humilde. O que é humildade? Virtude que se dá sentimento da nossa fraqueza. Em outras palavras, dependência total de Deus. A pessoa que é humilde, que aprende a ser humilde com Jesus, ela sabe, ela se conscientiza que sem Deus ela não é, sem Deus ela não pode, sem Deus ela não faz. Ela se conscientiza que depende totalmente de Deus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Quantas pessoas poderosas, entre aspas, de poder aquisitivo, de posição social, posição elevadíssima, por que não dizer grandes estadistas, poderosos em dinheiro, no poder aquisitivo, não são humildes e acham que o seu dinheiro é tudo, a sua posição social é tudo, acham que são poderosos e podem tudo, quando na verdade, na realidade, não podem nada. Quantos poderosos que estão aí, queridos irmãos, escondendo o seu rosto para não ser visto pela sociedade, porque tomaram atitudes vergonhosas e agora querem esconder o seu rosto para não ser visto pela sociedade. Quantas pessoas que são chamados de meritíssimos, de excelência, mas seus nomes estão estampados em jornais e levando o nome de corruptos, de ladrões e etc. E pessoas andam escondendo o seu rosto. De que vale a posição? De que vale o poderio, entre aspas, sem Deus? É melhor ser humilde e andar de cabeça erguida, glorificando o nome do Senhor. Aleluia! Quantas pessoas que não têm coragem de entrar numa igreja como esta, porque é uma igreja humilde, é um salão humilde, não oferece conforto nenhum, e pessoas acham que entrar numa igreja como esta e assistir um culto, prestar um culto, é vergonhoso, porque não são humildes o suficiente para reconhecer que Deus ama as coisas humildes e que Deus está neste lugar. Eles acham que não precisam de Deus. Jesus disse: aprendei de mim, que sou humilde. O maior exemplo de humildade é Jesus. Olhando para Jesus, você vai ter o melhor exemplo de humildade. Seja humilde,
Reconheça que sem Deus você não é, sem Deus você não pode, sem Deus você não faz. Reconheça a sua dependência total de Deus. Quando nós estamos aqui buscando a Deus, orando a Deus, Deus olha para nós e se alegra conosco e diz: os meus filhos estão me buscando porque são humildes suficientemente para reconhecer que depende de mim, dependem das minhas bênçãos, e por isso eu vou abençoá-los. Em quarto lugar, quarto tópico, há algo para deixar. Deixar o quê? Deixar o quê? Deixar o fardo. Jesus, neste texto, ele manda deixar o fardo. Espera aí, pastor, o que significa para nós deixar o fardo? O fardo significa o pecado. Significa deixar o pecado. O que é pecado, meus irmãos? Pecado, queridos irmãos, é qualquer palavra, pensamento, desejo ou obras por nós praticados que vai de encontro com as leis de Deus. Pecamos quando afastamos de Deus, atendendo às insinuações de Satanás. O que é pecado? É qualquer desobediência à lei divina. O que é pecado? É tudo que for moralmente incorreto. O que é pecado? É entregar-se às práticas duvidosas. O que é pecado? É não cumprir com o seu dever. E por que devemos deixar o fardo do pecado? Por quê? Porque todo pecado causa tormento. Todo pecado causa tormento. Isaías 48, 22 diz que o ímpio não tem paz, a sua alma é um tormento constante. Por que abandonar o fardo do pecado? Porque todo pecado separa de Deus. Isaías 59, 2 fala que o pecado é uma parede de separação, separa o homem de Deus. Então é necessário deixar o pecado para ter comunhão com Deus. Por que mais deixar o pecado? Porque todo pecado escraviza. João 8,34 diz que todo pecado escraviza, que a pessoa que vive no pecado é escrava do pecado. Por que deixar o pecado, meus irmãos? Porque o fim de todo pecado é a morte. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte, porém o dom gratuito que Deus oferece é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia! Por que deixar o fardo do pecado? Porque todo pecado impede de entrar no reino de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 fala sobre isto. É por isso que Jesus aqui diz: deixai. Ele mandou deixar, abandonar, jogar fora o fardo do pecado. Então, irmãos, quem vem a Jesus, deve tomar o jugo de Jesus, que é submissão e obediência, deve aprender de Jesus a ser humilde, deve deixar o fardo do pecado. E quando isto acontece, quando você vem a Jesus, quando você toma o jugo de Jesus, submissão e obediência, quando você aprende a ser humilde como Jesus, e quando você deixa o fardo do pecado, abandona para ser fiel a Deus, aí vem o quinto tópico: há algo para achar. Há algo para achar. Achar o quê? Achar o quê? Descanso. Jesus diz: e achareis o quê? Descanso para as vossas almas. Oh, é o descanso da alma. Quem quer descanso para a sua alma, levanta a mão e glorifique o Rei. Oh, aleluia. Meus irmãos, o melhor descanso é o da alma.
é o de fazer a alma habitar em paz. E o melhor meio de achar descanso para a alma é assentar-se aos pés de Jesus, ouvir a sua palavra e aceitar no seu coração a palavra de Jesus. Então hoje você pode encontrar descanso para a sua alma. Quantas pessoas que a sua alma não está em paz, a sua vida não está em paz, o seu ser não está em paz. Você deita e não consegue dormir, você está deprimido, em estado de depressão, e talvez porque você carrega dentro de você alguns temores. Jesus quer tirar de dentro de você alguns temores que faz você ficar em estado de depressão e não ter descanso na sua alma. Queridos, a pessoa que está bem com Deus, que está bem com Jesus, que veio a Jesus, que tomou o jugo de Jesus, que é submisso e obediente, que é humilde como Jesus, que abandonou o fardo do pecado, esta pessoa pode até não ter uma vida financeira boa, pode até viver com dificuldade, mas deita e dorme tranquilo, porque sabe que há descanso para a sua alma. A sua alma está em paz. A sua alma descansa nas promessas de Deus. Oh, aleluia! Descanse na promessa de Deus. Vamos descansar na promessa de Deus. Então esta é a palavra de Deus para você. Vinde a mim todos vós que estáis cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Que Deus abençoe vocês, irmãos. Aplausos, aplausos. Oh, aleluia. Senhor meu Deus, maravilhoso e eterno Pai, que esta palavra tenha falado aos corações, que esta palavra tenha, ó Deus, alimentado as nossas almas, e que haja agora, Senhor, transformação de vidas, perdão de pecados, regeneração e salvação da alma. Amém e amém, Senhor Jesus.